tengamos miedo a ser santos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acenderam-se o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Então, repito apenas a primeira coisa que já tinha dito, é que se porventura de hoje a 15 dias não tiverem recebido o aviso, podem ir sempre ao link que usaram hoje, porque o link daqui até ao fim das sessões sobre a Gaudete ad Exsultate será o mesmo. E, portanto, basta ter guardado este link e, através dele, pode-se aceder sempre, mesmo que não se tenha recebido nessa semana o link. Entretanto, a outra coisa que vos queria dizer é o seguinte: estão recordados que nós demos uma primeira lição introdutória à Gaudete ad Exsultate e depois fizemos 2 sessões sobre aquele tema que eu tinha preparado para a minha oração de sapiência quando me jubilei, e agora irão perceber melhor por que razão é que eu achei que era oportuno e que tinha toda a vantagem em ouvirem aqueles temas sobre o povo de Deus para perceber a dimensão que tem esta exortação apostólica em sintonia com a vocação do povo de Deus, que é a vocação batismal e na própria vocação batismal a vocação à santidade. Aliás, quando nós falamos de consagração e de consagração batismal, aquilo que a consagração batismal faz, como diz aliás a leitura do próximo domingo, que é já o segundo domingo do tempo comum, é São Paulo aos Coríntios, que escreve e diz que nós fomos santificados. Ou seja, o batismo santifica-nos. Por isso, quando falamos de consagração, estamos a falar de santificação. Portanto, a vocação ao batismo, a vocação à santidade, não é uma coisa que é só para alguns, não é um apêndice, digamos assim, que se acrescenta ao resto da nossa vida cristã, mas é aquilo que é propriamente constitutivo da vocação batismal. Portanto, ser batizados quer dizer ser santificados e, por isso, ser iniciados na vocação à santidade. Então, agora vou passar do ecrã ao texto que tenho aqui preparado e vamos, de alguma maneira, recapitular aquilo que demos na primeira sessão, da primeira parte, porque eu tinha dividido em 2 partes e dei apenas a primeira parte. Farei alguns apontamentos sobre a primeira parte e depois iniciarei propriamente a tratar mais em profundidade a segunda parte. E não só os reprovados. Eu não penso que é muito razoável, porque não só da China existe muitos Posso fazer um pedido? Em toda a Europa e em todo o mundo, e estamos alguém que tem a televisão ligada, fazer o favor de desligar o som, ou então pedir ao Luís que desliga como anfitrião o som. Não pode desligar o meu, mas pode desligar o dos outros todos, menos o meu. Então, o Papa começa a exortação com aquilo que são os seus propósitos relativamente à vocação à santidade. Sabem que as primeiras palavras da exortação
são aquelas porque é conhecida depois a própria exortação. E as primeiras palavras, gaudete et exultate, são exatamente estas: alegrai-vos e exultai. E o Papa diz, isto diz Jesus a quantos são perseguidos, é uma das bem-aventuranças, ou humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo, é evidente que a sua é uma vocação radical, e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos chamados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Estas são as primeiras palavras do Papa na exortação apostólica Gaudete et Exultate. Portanto, o Papa diz logo aquilo a que vem e aquilo que é a proposta de Jesus: santidade para todos. E, nesta mesma linha, logo a seguir o Papa fala daquele que é o seu objetivo ao abordar o tema da santidade. Diz ele, são palavras suas: o meu objetivo é humilde, fazer ressoar mais uma vez o chamamento à santidade, procurando encarná-lo no contexto atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser santo e irrepreensível na sua presença no amor. Portanto, esta é a primeira grande afirmação que o Papa Francisco faz, quando diz que a santidade não é apenas para alguns, mas para todos. E de entre estes todos, naturalmente, ele não pode deixar de realçar aqueles que já são oficialmente santos. Aquilo, como ele diz, os santos que já chegaram à presença de Deus, mantêm conosco laços de amor e de comunhão. Portanto, esta é outra grande afirmação que o Papa quer deixar claro, que nós não estamos sozinhos, à parte que a vocação à santidade é universal, é para todo o povo de Deus, mas, enfim, aqueles que estamos sobre esta terra, estamos na mesma condição temporal e muitas vezes sujeita às limitações da condição humana. Mas o Papa quer que nós saibamos que aqueles que já são reconhecidos como santos pela própria Igreja mantêm conosco laços de amor e de comunhão. E nesta mesma linha, citando dos muitos documentos da Igreja que ele cita desta exortação, diz: podemos dizer que estamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. Portanto, não estamos sozinhos neste processo de santidade. E devo ter esta noção: não devo carregar sozinho o que na realidade eu sozinho nunca poderia carregar. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me. Portanto, esta é uma verdade que nós nunca vamos poder esquecer. Não estamos sozinhos no caminho. Pelo contrário, somos protegidos, amparados e guiados pelos nossos companheiros de caminho. E é neste contexto do chamamento universal à santidade que o Papa diz uma outra grande verdade que é muito importante. Quem é o autor da santidade é o Espírito Santo. E o Papa diz: o Espírito Santo derrama a santidade por toda a parte. Se eu estiver num lugar acessível a Deus, Deus, através do seu Espírito, derrama a santidade sobre nós. E, portanto,
todo o povo santo, fiel de Deus, pode, de alguma maneira, beneficiar desse derramar da santidade. Porquê? Porque Deus quer salvar e santificar todos os homens, não individualmente, não excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os enquanto povo de Deus, como chamados à santidade. E, portanto, a função deste chamamento é servi-lo. O Senhor, na história da salvação, salvou um povo. E nós podemos dizer que não há verdadeira e plena identidade sem esta pertença ao povo de Deus. Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica de um povo. Portanto, esta é outra dimensão. Muitos de nós sabemos que Chiara Lubick nos apresentou sempre uma proposta de santidade coletiva, santos juntos, precisamente porque também na concepção dela, interpretando como o Papa interpreta a doutrina da Igreja, se pode concluir que a santidade é uma santidade para todos, ao alcance de todos e destinada a todos. Portanto, este é outro conceito fundamental. É neste âmbito de santidade universal que o Papa usa aquela expressão de santidade ao pé da porta. O que é que isto quer dizer? Para eu encontrar alguém que, como eu, é chamado à santidade, não preciso de ir muito longe. Basta, se calhar, bater à porta do meu vizinho e encontro ali também alguém que tem o chamamento e que, como eu disse, está consciente e por isso mesmo são aqueles que vivem perto de nós, que são um reflexo da presença de Deus e a que o Papa gosta de chamar a classe média da santidade. É muito interessante esta expressão, tal como a de santos do pé da porta, esta de classe média da santidade. Portanto, esta classe média são aqueles que, tal como nós, vivem no mundo onde nós vivemos. Portanto, esta é a primeira grande apresentação que o Papa faz da vocação universal, vocação de todo o povo de Deus e de todos os seus membros à santidade. E o segundo conceito que ele quer desenvolver é o conceito de chamamento. Nós somos chamados à santidade. Não é uma coisa que desejo eu, ou que gosto eu, ou que quero eu por qualquer razão boa, positiva, mas antes de eu próprio querer, já Deus o quis para cada um de nós. E isto quer dizer que primeiro que eu próprio tivesse descoberto a vocação, foi Deus que a colocou no meu coração e me chamou pessoalmente à santidade. Por isso o Papa diz que ele quer recordar com esta exortação o chamamento à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. Um chamamento que dirige a cada um de nós que estamos aqui reunidos esta noite. Portanto, ele próprio diz já no Antigo Testamento, mas também São Pedro diz na sua primeira carta, sede santos porque eu sou santo. Portanto, nesta perspectiva, temos que encarar a santidade como um chamamento. E este chamamento não é para alguns eleitos. O Papa usa esta expressão, que aliás é um dos subcapítulos da exortação, que é para ti também, ou tu também chamado à santidade. E agora, para demonstrar que é uma santidade acessível a todos os membros do povo de Deus, começa por nos dizer o seguinte: para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso.
muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas para aqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, do trabalho, da vida normal de uma família, para dedicarem muito tempo à oração. Não, o Papa deixa claro, não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Portanto, isto quer dizer o quê? Que nós não podemos pensar que a santidade requer um estado de vida diferente do meu. Não, o estado de vida de um normal crente, de um normal cristão, é já, à partida, estado de santidade, porque o chamamento à santidade já lá está. Então, o que é que há a fazer? Se já temos esta predisposição natural, pela graça naturalmente, para a vida de santidade, o que temos que fazer é deixar que a graça do batismo e da vocação à santidade que está em nós frutifique num caminho real, concreto de santidade. Deixar que tudo esteja aberto a Deus. E para isso, basta que Ele possa, cada um de nós, escolher Deus sem cessar. Ou seja, colocar Deus no primeiro lugar da nossa vida. E por isso, não desanimes, não podemos desanimar, porque todos nós levamos, como eu disse há pouco, a força do Espírito Santo, que é quem torna possível a santidade. E, no fundo, a santidade é fruto do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Não é só o Papa que o diz, mas ele está a citar a carta aos Gálatas, onde São Paulo diz exatamente isto mesmo. A santidade, ao fim e ao cabo, não é obra humana, é graça de Deus e é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Naturalmente que agora o Papa é mesmo ao estilo dele no texto que vou citar, porque para que nós não tenhamos dúvidas de que a santidade pode ser acessível a qualquer um de nós, ele dá o exemplo tirado da vida de como é que no dia a dia e perante as realidades concretas nós podemos fazer ou não, dependendo agora da nossa vontade, a opção pela santidade. A santidade a que o Senhor nos chama vai crescendo através de pequenos gestos. E agora ele dá-nos o exemplo de uma senhora, uma normal pessoa como nós, membro do povo de Deus. E diz, esta senhora vai ao mercado fazer compras, encontra uma vizinha, começam a falar e da conversa resultam as críticas. Mas esta mulher diz para consigo, não falarei mal de ninguém. E o Papa conclui, isto é um passo rumo à santidade. Portanto, a santidade é feita de respostas, de adesões, de escolhas da nossa parte a viver em conformidade com aquilo que está em nós. Depois continua sempre a olhar para a vida concreta desta senhora e imagina-a em casa. O seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias. E ela, embora cansada, senta-se ao lado do filho e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. Quando somos capazes de fazer isto, estamos a dar um passo em frente na santidade. Ou então,
ela própria, no meio da sua vida atarefada, encontra-se num momento de angústia. Mas lembra-se do amor da Virgem Maria e pega no terço e reza com fé. É outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo. Perceberam? O Papa deu uma série de exemplos de vida normalíssima que são o testemunho de que a santidade não é feita de coisas extraordinárias. A santidade é feita dos pequenos gestos de amor, de serviço, de entrega, de dom da própria vida que nós somos capazes de fazer. É verdade também que sucede que às vezes a vida apresenta desafios maiores e através deles o Senhor convida-nos a novas conversões que permitam à sua graça manifestar-se melhor na nossa existência. E assim torna-nos, noutras circunstâncias, eventualmente já mais elaboradas, com outro tipo de ações, mas que requerem sempre o nosso sim, a nossa escolha de Deus, a nossa capacidade de dizer sim àquilo que é a vida de Cristo em mim. E por isso, todas essas ações nos tornam participantes da santidade de Cristo. O Papa dá agora um outro exemplo a partir da vida do cardeal Vantuan. Eu creio que todos vós conheceis bastante bem quem é o cardeal Vantuan. É um cardeal vietnamita que neste momento é já um venerável, ou seja, uma pessoa que a Igreja já reconheceu como santo e que esteve prisioneiro de guerra durante vários anos. E no princípio agitava-se e desgastava-se na ânsia de poder um dia ser liberto da escravatura, que era uma autêntica escravatura, a sua prisão. E a certa altura, diz o Papa, ele libertou-se dessa ânsia de libertação e passou a viver o momento presente enchendo-o de amor. E naturalmente aproveitou as ocasiões que surgiam dia após dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. Não sei, talvez não conheçam, mas aproveito a ocasião para narrar estes factos. O cardeal Vantuan era uma pessoa de tal maneira extraordinária que os próprios carcereiros, os guardas que tomavam conta dele, a certa altura testemunhavam que não podiam não o seguir e não o acompanhar na sua fé. Tanto assim que os responsáveis pela cadeia faziam com que ele mudasse com frequência de carcereiro, porque eles acabavam todos por se converter com a vida do cardeal Vantuan. Até que a uma certa altura deixaram ficar o mesmo guarda já convertido, não havia nada a fazer, porque por muito que mudassem, todos os guardas a certa altura se convertiam e faziam a mesma vida que fazia o cardeal Vantuan. Portanto, isto para dizer, vida mais normal do que a vida de uma cadeia, certamente não podemos imaginar. Portanto, isto quer dizer o quê? Que nós temos capacidade de amar, que nós temos capacidade de viver a fé e, portanto, é possível amar com o amor incondicional do Senhor, porque o ressuscitado partilha a sua vida poderosa com as nossas vidas frágeis. É bom que a gente se dê conta que não somos nós que nos fazemos santos, é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo que nos faz santos. E por isso, a vida do ressuscitado, com as nossas vidas frágeis, faz com que o seu amor, que não tem limites, doado uma vez, nunca mais volte atrás e, portanto,
se torne incondicional e permaneça fiel. Portanto, para podermos amar como Ele amou, Cristo partilha conosco a sua própria vida como ressuscitado. E aqui o Papa está-nos a dizer a coisa mais sapiente, logo no início desta exortação. Aquilo que nos santifica é a vida do ressuscitado. Portanto, aquilo que nós devemos, de alguma maneira, deixar que aconteça na nossa vida é que a nós cresça a vida do ressuscitado. Pela vida do ressuscitado, a nossa vida torna-se igual à sua e mesmo no meio da fragilidade humana, torna-se uma vida diferente. É a partir desta conclusão que o Papa fala agora da nossa santidade como da nossa missão em Cristo. E aqui entramos já de alguma maneira na parte que não desenvolvi na primeira sessão e que diz, ao fim e ao cabo, como é que no dia a dia nós nos podemos tornar santos. Ou seja, como é que a santidade se torna a missão da nossa vida. É um projeto, é naturalmente aquela experiência que nos configura verdadeiramente a Jesus Cristo. Portanto, para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na Terra sem a conceber como um caminho de santidade. Porquê? Porque a santidade é a própria vontade de Deus a nosso respeito. Todos talvez já ouvimos alguma vez esta frase em latim, voluntas Dei sanctificatio vestra, que traduzido para português quer dizer é vontade de Deus que sejais santos. Portanto, cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar num momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Portanto, a nossa missão consiste em viver no tempo, no espaço, no lugar onde nos encontramos, a própria vida de Cristo. Então é por isso que o Papa afirma que esta missão em que consiste a santidade tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir dele. O que é que o Papa quer dizer com esta expressão? Quer dizer que a santidade é viver em união com ele os mistérios da nossa vida. Ou seja, se vivermos a nossa vida constantemente em comunhão com ele, estamos a construir a santidade. Pode não ser nada de extraordinário, como também banais são muitas vezes as nossas ações, mas vividas em comunhão e em união com Cristo, fazendo com que eu seja participante da vida de Cristo, isto é já verdadeira santidade. Portanto, consiste em nos associarmos de uma maneira única e pessoal à vida de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É este morrer e ressuscitar continuamente com Ele que faz da nossa vida uma vida de santos. Nós sabemos que o Pai tem um desígnio sobre nós e esse desígnio é o próprio Cristo. E o desígnio é que Cristo possa amar em nós, porque quando Cristo ama em nós, mais não é do que a caridade plenamente vivida. Portanto, nós não temos que inventar nada, nós temos apenas que deixar que Cristo viva de facto a nossa vida. Digamos que a medida da santidade, daquela que vamos alcançando,
é dada pela estatura que Cristo alcança em nós. Se o nosso Cristo for pequenino, a nossa santidade é pequenina. Se o nosso Cristo for um bocadinho mais crescidinho, ou se tornar adulto e pujante, então quer dizer que também a nossa vida exprime aquele Cristo adulto e pujante de vida e de santidade. Portanto, é na medida em que nós deixamos viver Cristo em nós que podemos dizer que a santidade é vivida em nós. A medida da santidade, fixem esta expressão, é dada pela estatura que Cristo alcança em nós. Quanto mais o nosso viver for Cristo, tanto maior é a nossa santidade. Naturalmente, isto é um caminho, é uma meta. Não se consegue de hoje para amanhã, nem é sequer um caminho fácil, mas está nas nossas mãos, de alguma maneira, todos os dias construir um bocadinho. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer? É fazer uma escolha, e essa é deixar dentro de nós, no coração, o máximo lugar possível a Cristo. Lembram-se que São Paulo usava uma expressão que a nós nos parece inalcançável. Para mim, viver é Cristo. Ora bem, não é assim se calhar tão difícil como nos pode parecer à primeira vista. Nós aquilo que temos que fazer é, em vez de estarmos nós no centro das atenções, colocá-lo a Ele. Para Paulo, que dizia, para mim viver é Cristo, significa que não era ele, Paulo, que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Paulo deixava todo o seu lugar interior a Cristo. E ao deixar que Cristo vivesse nele, ele podia afirmar o que dissemos, para mim viver é Cristo. O Papa recomenda, tenta fazê-lo escutando a Deus na oração e identificando os sinais que Ele te dá. E agora recomenda-nos uma prece. Pede sempre ao Espírito Santo o que espera Jesus de ti em cada momento da tua vida e em cada opção que tenhas de tomar para discernir, escolher o lugar que isso ocupa na tua missão. E deixa que Ele possa modelar, plasmar em ti aquele mistério pessoal que possa refletir Jesus Cristo no mundo de hoje. Está ligado isto que vos acabei de dizer e que é a recomendação do Papa Francisco ao que Paulo dizia de si mesmo. Para mim, viver é Cristo. Então, o nosso viver é um viver santo quando a nossa vida é pautada por viver em conformidade com Cristo. Para isso, o Papa dá-nos uma recomendação. Deixa-te transformar. Deixa-te renovar pelo Espírito, para que isso seja possível. E assim a tua preciosa missão não fracassará. Deixar-nos transformar e deixar-nos renovar pelo Espírito. O Senhor levará a cumprimento este nosso propósito e mesmo no meio dos nossos erros e dos nossos momentos negativos, desde que não abandonemos o caminho do amor e permaneçamos sempre abertos à sua ação sobrenatural, que nos purifica e nos ilumina, nós permanecemos no Espírito. Ou seja, não é fazer coisas extraordinárias, é apagar-se para dar lugar a Jesus e ao seu Espírito.
Em vez de ser o nosso eu no centro e a dominar e a fazer, nós colocamos Jesus e o Espírito. E a vida dele em nós, animada pelo seu Espírito, é aquilo que verdadeiramente nos santifica. Um segundo propósito, conselho, digamos assim, que o Papa nos faz é recordar-nos quais são as atividades que nos santificam. Porque nós temos muitas vezes a tentação de pensar que há algumas coisas que é fazendo essas coisas que nos tornamos santos ou que os santos se tornaram santos. E temos a tendência para achar que ser santos é fazer algumas coisas e abandonar outras. E afinal, aquilo que o Papa agora nos diz é que o que temos que fazer, como quando citava o exemplo daquela mulher que ia ao mercado, ou que ouvia o filho, ou que encontrava um pobre pelo caminho e procurava amar, o importante é descobrir como é que podemos colocar amor nas pequeninas e normais coisas de cada dia. Então o Papa diz: dado que não se pode conceber Cristo sem o reino que ele veio trazer, também a tua missão, a nossa missão, é inseparável da construção do reino. Só para compreendermos melhor esta expressão, mas que vós conheceis, Jesus veio inaugurar o reino de Deus e até na própria oração do Pai Nosso nos recomenda: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E já vimos que a sua vontade sobre nós é a santidade e que o seu reino é também procurar, antes de mais, a justiça, que é a caridade e que é a santidade. Portanto, a nossa identificação com Cristo e com os seus desígnios requer o compromisso de construirmos com ele um reino de amor, de justiça e de paz para todos. Portanto, nós nunca nos santificaremos, nunca conseguiremos alcançar este caminho se não nos entregarmos de corpo e alma, dando o melhor de nós mesmos neste compromisso. Quantas vezes nós fazemos ações meritórias, extraordinárias, ações até de caridade, de serviço aos mais pobres, de cuidar dos mais necessitados. E quanta alegria experimentamos em fazer essas coisas. Mas também é verdade que quanto mais amor colocarmos no fazer essas coisas, mais nos santificaremos através delas. No entanto, nós pensamos que amar o silêncio, esquivar-nos ao encontro com os outros, desejar por hipótese o repouso e o silêncio e a tranquilidade e rejeitar as muitas atividades, buscar a oração e menosprezar o serviço, isso é que é um caminho de santidade. Mas não, mesmo quando estamos a fazer serviço ao próximo, mesmo quando estamos a entregar o nosso tempo para servir os outros, aí deve estar o exercício da caridade. Portanto, tudo pode ser recebido e integrado como parte da própria vida neste mundo, entrando a fazer parte do caminho de santificação. Portanto, não há ações especiais que nos santificam e outras que não o fazem. Não, qualquer ação que realizemos, desde que sejam boas ações, todas elas servem e concorrem para a nossa santificação. E esta é a santificação dos santos do ao pé da porta, da classe média da santidade. E agora o Papa diz aqui uma coisa muito engraçada. Deus não pode, por um lado,
suscitar os bons serviços da nossa caridade ou do serviço aos pobres e ao mesmo tempo tirar-nos a vontade de ser santos. Como também não nos pode querer a rezar e deixar de servir aqueles que estão ao nosso lado em necessidade. É por isso mesmo que ele faz uma pergunta: poderá, porventura, o Espírito Santo enviar-nos para cumprir uma missão e ao mesmo tempo pedir-nos que fujamos dela ou que evitemos doar-nos totalmente para preservarmos mais a paz interior? Deus não nos pode suscitar dentro um bem de caridade e depois dizer abandona-o e refugia-te no silêncio. Deus não quer que nós coloquemos em segundo lugar dedicações pastorais ou atividades que são serviço aos outros, que não representam ao mesmo tempo compromisso com a nossa vocação à santidade. Porque nós santificamo-nos quando fazemos por amor todas estas coisas. Nós não temos que ter uma missão na vida. A nossa vida é toda ela uma missão. É importante que a gente não esqueça isto, que é muito importante. Um compromisso, qualquer compromisso que se vive com ansiedade ou então também com orgulho e soberba por o bem que fazemos, a necessidade de aparecer e dominar, como às vezes encontramos até em certos grupos. O Papa interroga-se se nestas atitudes estará verdadeiramente um sentido santificador. Por isso ele acrescenta: o desafio é viver de tal maneira a nossa forma própria de doação que todos os esforços tenham sentido evangélico e nos identifiquem cada vez mais com Jesus Cristo. Portanto, quando aquilo que fazemos, quando fazemos o bem naturalmente, já por essa mesma razão estamos identificados com Cristo. E por isso, já essa mesma razão nos faz verdadeiramente outros Cristos. Naturalmente, e o Papa gosta sempre de equilibrar as coisas, isto não quer dizer que a santidade também não suponha momentos de paz, de solidão, de silêncio diante de Deus. Tudo isso é sempre necessário para alimentar a ação, a caridade, o serviço. Mas alerta para uma coisa que é muito importante nos tempos em que vivemos. Todas estas novidades contínuas que nos oferecem os meios tecnológicos, o fascínio de viajar, as inúmeras ofertas de consumo, muitas vezes não deixam espaços livres onde ressoe a voz de Deus. Pelo contrário, normalmente a voz de Deus está bastante longe e ausente de todos estes ambientes. Neles não reina normalmente a alegria, mas está instalada muitas vezes a inveja, a competição e outras coisas bem piores. Portanto, aqui o Papa alerta para este risco e devemos naturalmente evitar cair nessas coisas que hoje tanto nos atraem, devendo encarar a verdade da nossa própria vida e dos nossos ideais para deixar que o Senhor os frequente. Nós temos que frequentar o Senhor na oração e em todos esses momentos de solidão com Ele e de diálogo íntimo. Mas o que é preciso também é encarar a verdade acerca de nós mesmos a partir do Senhor. Se a pessoa não vê a luz com que Deus ilumina o nosso caminho para nos afastar das tentações ou para nos evitar estar na vertigem do precipício
do abandono, do desespero, se não nos encontramos diante de Deus nesta capacidade radical de o deixar iluminar a nossa vida, corremos o risco de nos deixar dominar por aquilo que são, ao fim e ao cabo, as grandes e tantas tentações que o mundo contemporâneo nos oferece. Por isso é que muitas vezes a vocação à santidade pressupõe escolhas, pressupõe que dentro de nós haja grandes motivações que nos impelem a viver em profundidade todas as nossas tarefas. Naturalmente, nesta linha, o Papa diz: poderá ser saudável um fervor espiritual que convive com o tédio, muitas vezes, de algumas ações evangelizadoras ou de serviço aos outros. Portanto, da mesma maneira que nós gostamos de fazer uma vida de oração e de intimidade com Deus, que dá profunda paz e serenidade interior, também devemos fazer de modo que as ações apostólicas e caritativas e o tempo que dedicamos ao serviço dos outros seja também motivo de profunda felicidade e paz interior. Precisamos, e estou a terminar, de um espírito de santidade que impregne, que seja como que um néctar que invada todo o nosso interior, tanto na solidão como no serviço, tanto na intimidade como na tarefa apostólica, para que cada instante seja a expressão do amor doado sob o olhar do Senhor. Desta forma, todos os momentos serão degraus no nosso caminho de santificação. Portanto, creio que terão percebido, falta apenas uma brevíssima conclusão deste primeiro capítulo, que o Papa aquilo que nos propõe é a radicalidade de uma vida que permanece em Cristo, de uma vida que não nos separe de Cristo, mas que, pelo contrário, o faça permanecer constantemente na nossa vida pessoal. E quando assim vivemos, e esta é agora a conclusão, quanto mais vivermos em Cristo, na linha do que dizia há pouco sobre São Paulo, para mim viver é Cristo, quanto mais vivemos nele e mergulhados nele, mais humanos somos. Ao invés, tantas vezes queremos ser tão humanos, tão compreensíveis, tão próximos, que em vez de humanos nos desumanizamos. Mas quanto mais deixamos que Cristo ocupe o seu lugar primordial na nossa vida, tanto mais próximos estamos de Cristo. E esta conclusão agora do Papa, mais vivos, mais humanos, é como que uma recomendação a viver sem medo da santidade. O Papa diz mesmo esta expressão: não tenhas medo da santidade. A santidade não te tirará forças, nem vida, nem alegria. Chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel ao teu próprio ser. Depender dele, da vida de Cristo em ti, liberta-nos de escravidões, leva-nos a reconhecer a nossa dignidade. E a este propósito, já tinha citado logo no início, e agora volto a citar, Santa Josefina Bakhita, que é uma santa africana, que foi escravizada e vendida como escrava apenas com 7 anos de idade e sofreu muito nas mãos dos patrões que eram cruéis. E ela, vivendo neste ambiente,
compreendeu que a verdade profunda está em Deus e não no homem. O verdadeiro Senhor de todos os seres humanos e de cada vida humana é Deus. E uma criança inocente e inculta, feita escrava, conseguiu perceber isto e com esta simples compreensão conseguiu tornar-se santa. Portanto, nós podemos dizer que cada cristão, cada um de nós, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo em que vive. Como quer dizer, é Deus que nos santifica e nós acordamos santos sem nos darmos conta disso. Ou seja, abandonados a Ele, à sua graça e à força do seu Espírito, acabamos por realizar aquilo que verdadeiramente é o projeto de Deus sobre nós. E o Papa termina exatamente com estas palavras: não tenhas medo de apontar para o alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não nos torna menos humanos, porque é o encontro da tua fragilidade com a força de Deus. E é exatamente a força de Deus que tudo santifica, mesmo a nossa fragilidade. E o Papa termina citando Léon Blois, um conhecido autor espiritual, que dizia: existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Portanto, eu creio que também pode ser esta a frase com que nos despedimos e com que nos desejamos a santidade recíproca uns para os outros. Não existe senão uma tristeza, a de não ser santo. Mas quem é santo e quem quer ser santo não é triste, é alegre. Aquela frase que diz: a maior tristeza é um triste santo, quer dizer exatamente isto mesmo. É que a maior beleza da santidade consiste exatamente na alegria de ser santos.
tengamos miedo a ser santos.